Saudações, gente bonita, a dona mãe lá no fundo. Em Goiás, 5h20, parece que... Tomara. Se eu molhar, não sou feito de açúcar, embora o meu endocrinologista fale que eu tô perigosamente perto disso, né? Então, talvez eu derreta. Gente, eu tava refletindo sobre tática, estratégia e no conflito, né, do Oriente Médio. E uma coisa que eu pude perceber é a eficácia das ações dos grupos que funcionam como proxies do Irã, a saber, o Al-Nasrallah dos Houthis Yemenitas, o Hezbollah libanês, as milícias do Hezbollah iraquiano e milícias isoladas sírias. São grupos que operam como proxies do Irã. Então é desnecessário dizer que eles estão bem armados, bem equipados. Não é sobre isso. O que eu quero comentar são duas coisas. Primeiro, a enorme disciplina tática. Certo? A enorme disciplina tática. É impressionante. Eles não erram. Estão evitando alvo civil. E estão sendo extremamente eficientes em alvos militares. As milícias sírias e o Hezbollah iraquiano são visivelmente escolhendo as bases ilegais dos Estados Unidos nesses dois países, certo? Tá ficando óbvio. Inclusive, são muitas dezenas de ataques contra esse tipo de base. A última parece que levou a 15 baixas, certo? Então, estão atacando com dureza as bases ilegais americanas na Síria e no Iraque. São aquelas, está ventando muito forte, tomara que o áudio não saia prejudicado. São aquelas que estão basicamente garantindo o roubo do petróleo sírio e iraquiano. Perfeito? Nossa, cai na água. Ah, meu Deus do céu. E o Al-Nasrallah está acertando mísseis de longa distância, mas não a esmo. Tem alguns de fato passando em cima do território. Nossa. Torcer. Passando em cima do território saudita, mas eles rapidamente desviaram os mísseis do Negev para navios com destino ou bandeira israelense. E isso é muito interessante porque inviabiliza o seguro de navios com bandeira israelense ou com cargas de e para Israel que queiram atravessar o Estreito de Bab el-Mandeb. E eu não sei se o pessoal da OTAN estudou geografia. Vendo as últimas declarações, parece que não. Não dá para você sair do Índico para o Mediterrâneo. Não dá para cruzar o canal de Suez sem passar pelo Estreito de Bab el-Mandeb. Então, a ação dos Houthis é muito eficiente. Não adianta ter presença de belonaus americanas. Não dá para impedir os mísseis, porque estão na costa iemenita. São mísseis de voo curto, muito difíceis de serem interceptados. Então eles realmente têm condição de afundar qualquer navio de bandeira israelense ou com carga de e para o Estado de Israel, inviabilizando por completo, tornando inoperante o porto de Eilat, certo? Deixando Israel com opção apenas no Mediterrâneo Oriental. Ok, isso é uma coisa. Agora,
se do ponto de vista tático isso reflete treinamento e reflete inclusive a posse de bons equipamentos, isso só se traduz em efetividade operacional e está se traduzindo em efetividade operacional caso eles recebam informação de satélite e de radar. E sendo honesto e realista, muito pouco provavelmente os Houthis têm satélites, não tem. Mesmo radar, se eles tiverem, são poucos e de curto alcance. Então quem está fornecendo as informações por radar e satélite para eles? Eu tenho a minha aposta. E não acredito que seja o mesmo país que treinou eles, seja outro. Um bem maior, mas muito maior mesmo. Então com isso, sim, tá chovendo. Eu estou querendo dizer que muito provavelmente a Federação Russa está fornecendo informações por radar e satélite para os proxies iranianos que estão operando na região do Oriente Médio, certo? Como provavelmente também estão fornecendo, se fornecem para eles, para o próprio Irã, né? Talvez o fornecimento não seja direto, seja indireto, fornece para o Irã e o Irã repassa para eles. Mas não tem como traduzir disciplina tática e bons equipamentos em efetividade e eficiência operacional caso não haja informação. E eles nitidamente têm essa informação. Vai chover. Deixa eu só dar um break aqui. Eu perdi o meu medo da chuva. Vendo as pedras imóveis sozinhas no mesmo lugar. Então, peraí, tem um erro aqui. Meu medo, na verdade, é molhar o celular, né? Porque eu só tenho ele e zero chance de conseguir comprar outro. Mas a chuva só tá nas minhas costas, ela não tá na minha frente, ela tá fraca, então eu vou prosseguir. Voltando ao assunto, é evidente que a Rússia vai negar. Na verdade não é tão evidente assim, a Rússia não tem medo dos Estados Unidos, mas é porque ela não ganha nada admitindo. Certo, ela não ganha nada admitindo, ela não tem por que confirmar. Mas é nítido que informações de alta qualidade e precisão estão sendo repassados de maneira direta ou indireta para as milícias que enfrentam tanto o Estado de Israel quanto os Estados Unidos no Oriente Médio. O que, mais do que demonstrar eficiência, organização, compromisso, mostra que os Estados Unidos não têm muitas medidas de contra-interferência. Porque se essa informação está chegando ao Hezbollah, ao Nasrallah, se está chegando às milícias da Síria e do Iraque, é porque não tem nada que obste elas, entenderam? Não tem nada que prejudique essa chegada de informação. Eu vou ter que guardar o celular no bolso, senão vai queimar. A chuva deu uma encrespada. Mas se eu ficar aqui, eu não sei quanto tempo eu fico. Não dá, eu tenho que avançar. Alguns bons minutos se passaram. Diminuiu. Vamos ver agora se a gente consegue atravessar a rua, porque nessa época aqui em Goiás tem duas estações claramente definidas, a seca e a chuva, as águas. Era para a seca já ter terminado. E enfim,
é a época que os pedreiros trabalham como nunca. Só que aí muita gente acumula terra na porta de casa. E aí vocês veem essa cena que estão vendo aqui. Da onde vem tanta terra? Isso é terra de construção civil. Uma chuva inesperada leva a terra para o buraco, né? Para a rua. Deixa eu só tentar passar aqui, porque o bueiro permite a gente passar. Aí, ó, tá vendo? Forma uma mini corredeira. E aí dá pra gente passar pro outro lado. Vamos lá. Eu lembro uma vez, namorava uma mulher chamada Paula. E ela veio conhecer meus pais. E ela não imaginava que Guaiás chovia tanto. Ela deve ter saído com a impressão que eu morava no Amapá. Porque na semana que ela veio, choveu todos os dias e todas as noites. Foi um dilúvio. Mas não é comum. Isso que vocês estão vendo aqui é chuva de verão. São chuvas até fortes, né? Mas muito rápidas. Elas não... Ó, isso aqui no total, meia hora de chuva. Pelo tanto que a terra molhou, deve ter chovido uns 10 milímetros. 10 litros de água por metro quadrado. Ó, o trovão. Alivia a temperatura. Hoje chegou a 37 graus. A onda de calor só vai embora amanhã. Amanhã ela fica. Então, na verdade, ela parte amanhã. Só na segunda que a gente de fato vai ter, ou no domingo talvez, que a gente de fato vai ter um clima normal para essa época do ano. De toda forma, vamos voltar às nossas considerações. Como eu disse na live, que eu fiz ontem inclusive, houve um bafafá muito grande a respeito de uma ligação do presidente Putin para o presidente Al-Sisi, né, no âmbito das relações russo-egípcias. Aí a questão não é o que o Putin conversou com o Al-Sisi. A questão é os dois terem publicizado essa conversa. Os dois terem deixado claro que houve conversações. Entenderam? A notícia não é o Putin ter ligado pro Al-Sisi. A notícia é a ligação ter se tornado pública. E essas ligações tornadas públicas, da mesma forma que as notícias normalmente inverídicas, né? Vou passar para ferrovia, que daqui a pouco passa um carro, vocês vão ver. Olha lá, tá vendo? Esse está passando até devagar, mas tem muita gente que não passa devagar. E essa água está muito suja de lama. Tá vendo? Olha lá, esse aí não passou devagar. Se eu tivesse na calçada, já era. E com água suja. Então, né, lascava tudo. Por isso que eu tô passando para a ferrovia. Mas enfim, que o presidente Putin e o presidente Al-Sisi conversaram é público. O que eles conversaram, não. É aí que está o pulo do gato. O que os dois conversaram, mistério, e com certeza ameaça para os interesses anglo-sionistas. Ontem mesmo eu falei que, do ponto de vista mais tático do que estratégico e certamente operacional, um desenrolar provável das coisas seria no seguinte modo: a Alemanha, ela já vem escalando o tom contra a Rússia há algum tempo. O Olaf Scholz é um idiota. E a visita do Erdogan recente agorinha, que o Erdogan abriu o verbo mesmo,
falou o que quis e o que ninguém queria ouvir, deixa mais ou menos claro um posicionamento da aliança, né? Do eixo da resistência. Ele deixou claro, falou assim, ó, o que Israel está fazendo não é enfrentar os muçulmanos. O que o Estado de Israel está fazendo também deveria chocar os cristãos. Não é questão da gente ser muçulmano, é a questão de vocês não serem cristãos. Como é que vocês defendem isso? Ele falou na lata por um político alemão, um repórter, né? Numa entrevista à TV alemã. Falou na lata assim. E de fato ele está correto. Como eu já disse, não é questão de muçulmanos contra judeus. É uma questão do capitalismo contra o mundo. Isso inclui a cristandade. O que o Estado de Israel vem fazendo, o que os Estados Unidos vem fazendo, não é de modo algum salvaguardado pelas palavras do Cristo. De forma alguma. Não tem justificativa cristã para você promover o obituário de 5.000 crianças. Isso não existe. Se existe alguma deidade envolvida nisso, é o Satanás. Que os evangélicos, que as lideranças evangélicas estejam do lado dessa gente, como estiveram do lado da Ku Klux Klan, como estiveram do lado do apartheid sul-africano, não é coisa que de fato me surpreenda. Mas de modo algum representa a mensagem dos evangelhos. Representa a mensagem de Cristo. Certo? Não representa. Perfeito? De forma alguma representa. E é bom de vez em quando alguém lembrar isso. Na verdade, tem um pastor que falou algo nesse sentido. Deixa eu colocar aqui alguma coisa para vocês. Isso é importante para tirar o caráter religioso dessa disputa. Deus não está no meio disso, não. De forma alguma. Deus não está no meio disso. Justificar o que está sendo feito por uma suposta vontade de Deus é um atentado contra esse mesmo Deus. Seriam pessoas que se equivaleriam àquelas que crucificaram, né? O mesmo Deus quando veio humano. Os mesmos assassinos de palestinos da época do Império Romano. Só que revisitadas, né? Essa que é a questão. Tá vendo que não choveu muita coisa? Tá aqui. A chuva veio. Olha lá um arco-íris. Coisa bonita. A chuva pequena. E à medida que eu me afasto do epicentro dela, que eu tô me afastando do bairro da minha mãe, parece que aqui choveu bem menos, tá vendo? A chuva foi mais pro outro lado da cidade. Do outro lado da BR-050, com certeza choveu muito. E à medida que veio se aproximando de cá, a chuva diminuiu. Mas voltando ao assunto. A visita do Erdogan à Alemanha e a conversa dele com os políticos alemães e com a imprensa alemã deixou muito claro que se a Alemanha está cheia de prosa e está escalando, está cheia de razão, a Turquia também está. Certo? E aí eu penso, qual que é o sentido tático da fala do Erdogan? Porque o Erdogan não guarda pau para bater em cego. Certo? O Erdogan faz o que tem que ser feito na defesa do próprio interesse do povo turco. Ele é um modi com menos escrúpulos. Ele é um modi com menos escrúpulos. Isso define bem o que é o Erdogan. Certo? Um modi com menos escrúpulos. Então, se ele falou isso, algum sentido tático tem. Eu diria que talvez irritar os alemães. Eu falo isso... Opa, peraí, Amora, gente. A chuva terminou. Como previsto, chuva de verão. Voltando ao assunto. Eu acredito sinceramente que a Alemanha, junto com o Reino Unido, a Polônia, a Suécia,
vão cair numa armadilha muito grande. As coisas estão se desenhando para isso. Para o inverno não, porque nem eles seriam tão estúpidos, né? Mas depois do inverno, na primavera, outra vez no verão do ano que vem, com a desculpa de salvar a Ucrânia, a Polônia, repito, com apoio de Inglaterra, Alemanha, sobretudo, Suécia, mais um ou outro imbecil europeu, talvez resolva entrar na Ucrânia para libertar, né? Acho que é essa palavra que eles costumam usar, as populações de origem polonesa na Galícia, em especial no Oblast de Lvov. O Medvedev já avisou para eles não tentarem. Mas, como eu disse, não estamos lidando com gente muito inteligente, com gente muito esperta, né? Então, eu acredito que para o ano que vem existe uma chance razoável da guerra escalar na Europa. Certo, ele escalar na Europa. Porque a Polônia entra com a desculpa de recuperar Lvov antes que os russos a tomem, que o exército russo está avançando inexoravelmente contra o exército ucraniano. Ou o que restou, né? Estão usando mulheres, até mulheres grávidas, não tem mais exército, é um bando. E a Rússia está fazendo o serviço dela de maneira metódica porque quer evitar que os Estados Unidos fiquem em uma única frente, ou seja, apenas no Oriente Médio. Mantendo a OTAN ocupada na Ucrânia, a Federação mantém os Estados Unidos e a OTAN, o tanto fica bonito. Mantém os Estados Unidos e a OTAN. Olha só, fica verde, fica lindo. Ocupados numa guerra de duas frentes. Só que o contrário também é verdadeiro. Os geniais da OTAN, à medida que a guerra foi escalando no Oriente Médio, e ela já está escalando e vai escalar muito mais, os Estados Unidos têm se mostrado incapazes de ajudar de maneira efetiva o Estado de Israel. E o Estado de Israel, com toda a empáfia, gasta muita energia mentindo. Sabe, a pataquada do hospital, que seria um centro do pessoal do Hamas, né? Uma bobajaiada, uma coisa que não faz sentido. Aí já pegaram eles transportando as armas que eles disseram que encontraram lá, quer dizer, levando para lá para forjar uma situação. Depois falaram que essas armas estavam no negócio de ressonância magnética, gente. Esse negócio de ressonância magnética é o último local onde metal fica guardado. Inclusive teve um bolsonarista, né? Foi esse ano mesmo, né? Bolsonarista que entrou armado na sala de ressonância magnética e foi de arrasta, né? Porque a arma disparou sozinha contra ele mesmo. Então, no lugar de ressonância, sala de ressonância magnética não é um local que entra metal. Evidentemente eles não esconderam lá. E ainda teve aquela primeira tentativa ridícula. Mostraram um calendário lá, como se fosse um calendário feito pelo Hamas, né? Oh meu Deus, olha que horror. E depois, uma mera tradução no Google Lens, né? Tanto que esse povo é ruim de serviço. Mostrou que era só escala de trabalho, segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira, sábado, domingo. Era só uma escala de trabalho, que eles estavam mentindo. Certo? Então, o IDF mente igual rato, cara. É impressionante o quanto eles estão mentindo. Eles estão mentindo muito, estão mentindo como se não houvesse amanhã. E isso toma energia, né? Estão manipulando a informação. Não estão deixando repórter. O repórter que vai tem que seguir estritamente as orientações deles. E depois os repórteres não podem registrar, mas comenta e se espalha para as redes sociais. Então, eles estão completamente perdidos em narrativas inventadas, em narrativas falsas. Estão tentando humanizar o desumano, que é a ação deles nesse conflito. Contra hospitais, contra ambulâncias, contra universidades, contra a igreja, contra a mesquita, contra crianças, contra idosos, contra mulheres, certo? Isso pega muito mal, mas muito mal mesmo. É uma perda completa do controle da narrativa
a favor deles. Pelo contrário, eles estão ajudando a construir uma narrativa fortemente contrária a eles. É por isso que está tendo manifestação do mundo inteiro contra o Estado de Israel e contra a posição dos governos nacionais e das empresas que apoiam o Estado de Israel. Certo? Uma coisa muito parecida com o que houve na Guerra do Vietnã e que resultou invariavelmente, né? Resulta invariavelmente na derrota. Porque quando você perde o apoio popular, e aquilo que o Sun Tzu fala de preeminência moral, perdeu já era, cara. Perdeu já era. Ninguém apoia uma guerra injusta, desumana e cruel de um povo opressor contra um povo fraco. Isso não existe. Nem no próprio país opressor um tipo de guerra desse é apoiada, porque as massas se identificam com os oprimidos, na medida que elas também são oprimidas pelo mesmo Estado opressor. Então isso cria uma situação política horrível para quem está oprimindo. Certo? No caso dos Estados Unidos, no caso do Estado de Israel. Então cria uma situação muito ruim para eles. Diante disso, essa perda de controle da narrativa pode levar alguns governos europeus associados ao Estado de Israel, e faz todo sentido, porque é a mesma civilização, né? Como é que eles gostam de chamar o Ocidente? Civilização judaico-cristã ocidental, cara. É os mesmos países capitalistas europeus, mais os Estados Unidos, o Canadá, a Austrália e o Estado de Israel. Certo? São esses mesmos. Então, nesse contexto, faz sentido que os governos, que certamente vão perder eleições se continuar apoiando o Estado de Israel, mas que não tem muitas opções, resolvam escalar, resolvam ganhar popularidade, assim como a ditadura argentina tentou ganhar em 1982. O que eu estou dizendo? Eu estou dizendo que a Alemanha, a Inglaterra podem se juntar à Polônia e tentar invadir a Ucrânia com a desculpa de impedir que os russos tomem Lvov e massacrem os poloneses. E aí eles vão estar declarando guerra aberta contra a Rússia, ainda que seja de maneira indireta. E a Rússia já avisou que vai responder com extrema dureza. É aquilo que eu falei ontem na live. Só de quinjal, a Rússia tem entre 1.000 e 1.500 guardados. Ela não usou mais que uma dúzia deles. O que ela está fazendo com os outros 1.000? Está guardando para quê? Com certeza não é para o Oriente Médio, ela está guardando para a Europa. Então, se Polônia, se Inglaterra, se Suécia, se a Alemanha estão pensando que, no caso de enfrentar a Rússia, vamos encontrar a mesma ação calma, lerda, metódica que a Ucrânia enfrentou, eles estão muito enganados. O que provavelmente a Rússia guarda para eles é uma blitzkrieg devastadora, usando mísseis hipersônicos de alto poder. Isso é muito provavelmente o que aguarda eles. E eu acredito que eles têm governantes estúpidos o suficiente para pagar para ver. Então, para o ano que vem, eu acredito que não é irrealista esperar uma escalada do conflito na própria Europa. Não só no Oriente Médio, vai escalar, já está escalando, certo? Mas também na própria Europa, para encerrar de vez isso. O que talvez permita que o mundo tenha paz e novas fronteiras já em 2025, à custa da derrubada final do Império Ocidental. Correto? Então é isso, eu estou molhado. Vou terminar de chegar em casa. Fiquem bem, muito obrigado.